Vamos lá, meu aluno, dando sequência ao curso de questões, tá legal? Vinculado aí à banca VUNESP. Então, vamos trabalhar aí com a questão número 25, tá? É um curso aí que você vai ter uma revisão geral dos principais assuntos cobrados pela banca, tá legal? Vamos lá. A frase do texto contendo construção com verbo na voz passiva. Bom, então nós temos mais uma questão envolvendo voz passiva. Ele quer um verbo, uma construção, construção na voz passiva. Então, se ele quer um verbo na construção da voz passiva, ou vai ser uma voz passiva analítica, ou vai ser uma voz passiva sintética. Lembrando, se for voz passiva analítica, o que nós teremos? Sujeito paciente, mais locução verbal, no mínimo, com 2 verbos, envolvendo com certeza o auxiliar sendo o verbo ser, e o principal estando no particípio. A locução verbal tem que ter isso, pode até ter mais verbos, mas tem que ter isso aí como mínimo, tá? E tem que ter também o agente da passiva. O agente da passiva. Pode ser determinado ou indeterminado, mas isso aí tem que ter. Na voz passiva sintética, nós vamos ter um verbo, ou locução verbal, não importa, transitivo direto, ou direto e indireto. Nós vamos ter a partícula C com a classificação de pronome apassivador, e nós vamos ter o sujeito paciente. Sujeito paciente mais o agente da passiva, sempre o quê? Indeterminado. Tá legal? Então nós temos que ter uma estrutura de voz passiva. Seja a voz passiva analítica ou voz passiva sintética. Analisando a letra A, nós temos: precisávamos atacar antes que ele nos destruísse. Então, olha, precisávamos atacar é a locução verbal? Sim, mas ela não envolve o verbo ser mais o particípio. Então, isso aqui já não é uma construção de voz passiva, nem analítica nem sintética. Antes que ele nos destruísse, um verbo apenas, nem locução verbal é. Isso aqui não está em locução verbal com o verbo ser mais particípio. Não tem partícula C, sendo o pronome apassivador. Então também não é voz passiva. Isso aqui pode ser chamado de voz ativa. Então a letra A está fora. Letra B. Que medo é esse que nos mostra tão destrutivos? Vamos lá. Que medo é esse? É. Então você não tem locução verbal e não tem partícula C. Que nos mostra. Não tem locução verbal e não tem partícula C. Então isso aqui é uma voz ativa. Então não posso marcar B de bola. E tem letra C. Nessa guerra ou guerrilha usamos muitas armas. Olha lá o verbo usamos. Só tem um verbo. Não tem locução verbal. Não é voz passiva analítica. Não tem partícula C. Não pode ser nem momento, em qualquer situação da vida, voz passiva sintética. Então, isso é uma voz ativa. Fora. Paradoxais são as palavras que podem ser carícias ou punhais. Vamos lá. Paradoxais são as palavras, não é locução verbal, não tem partícula C, que podem ser é locução verbal, mas o verbo principal não está no particípio e não tem um auxiliar sendo o verbo ser. Também não é a voz passiva analítica. Então isso aqui é uma voz ativa, fora, letra D de dado. Fora. Letra E. Todos somos por ele atingidos. Olha só. Todos. Sujeito paciente. Sujeito paciente. Somos atingidos. Somos atingidos. Locução verbal, envolvendo o verbo ser
mais o particípio do verbo atingir. E por ele é o agente da passiva. O agente da passiva, isso tudo forma uma estrutura de voz passiva analítica. Então, questão número 25, letra E de escola. Beleza? Vamos dar sequência agora, hein? Vamos lá, mais um pouquinho. Questão 26. No trecho, nós estamos estudando vários ecossistemas. Perceba uma coisa. Nesta frase nós temos nós, sujeito. Estamos estudando. É uma locução verbal. É uma locução verbal. Só que qual é a transitividade da locução verbal? Quem define a transitividade de uma locução verbal é o verbo principal, ou seja, o verbo estudar. Pergunte ao verbo, analise o verbo principal. Estudando. Quem estuda, estuda algo. Ou seja, quem estuda, estuda alguma coisa. É um verbo transitivo direto. Se o verbo é transitivo direto, a locução verbal inteira vai ser chamada de locução verbal transitiva direta. E vários ecossistemas funcionará como objeto direto. Nós temos aqui uma estrutura que não corresponde à estrutura da voz passiva. Nós temos aqui uma voz ativa. Legal. Só que isso é uma coisa, né, um pouco interessante, que faz aí uma revisão daquilo que nós falamos numa outra questão. Já na voz ativa, nós temos uma locução verbal. Como é que seria a voz passiva disso? Né? Porque ele fala, está corretamente transcrito para a voz passiva, conforme a norma padrão em. Como seria uma voz passiva? A gente sabe que a voz passiva analítica, você vai inserir o verbo ser na locução e vai colocar o principal no particípio. E na voz passiva sintética, você só vai inserir a partícula ser, classificada como pronome passivador. Então, vamos pensar, vou colocar aqui, situações como uma situação com infinitivo, uma situação com locução verbal gerúndio, que é do exemplo, né, da questão, e uma com particípio, para que possamos transformar todas em voz passiva. Tá? Então, vamos trabalhar com uma voz ativa envolvendo o infinitivo, voz passiva analítica e voz passiva sintética. Como seria isso com locução verbal? Então vamos lá, vamos trabalhar aqui comigo. Quando eu tenho a voz ativa, a seguinte frase na voz ativa, ele irá comprar o livro. Ele irá comprar o livro. O que nós temos aqui? Ele, sujeito. Irá comprar, a gente já viu. Quem define a transitividade verbal de uma locução? O principal. Então, ela é uma locução verbal. Quem compra, compra alguma coisa. Locução verbal transitiva direta. Então, o livro vai ser chamado de objeto direto. Legal. Já tendo uma locução verbal com 2, 3, 4, não importa a quantidade de verbos. Na voz ativa, quando você passa para a voz passiva analítica, você vai inserir o verbo ser nesta locução. Tá legal? Para ter uma estrutura de voz passiva analítica. Então nós temos aquela mesma rotina daquela tabela lá do início das vozes verbais. O livro, que é o objeto direto, vira sujeito, paciente, então boto o livro irá ser comprado por ele. Então nós temos aí o livro, sujeito, paciente, irá ser comprado. É uma locução verbal que faz parte da estrutura de uma voz passiva por ter o verbo ser mais o particípio e por ele agente
da passiva. Agente da passiva. Como é que seria a voz passiva sintética? Irá comprar-se o livro. Irá comprar, locução verbal transitiva direta. Se, pronome a passivador, o livro, sujeito, paciente. E o agente da passiva, Pedro? Ele está indeterminado. Não posso deixar de fazer isso. Indeterminar o agente da passiva na voz passiva sintética. Legal. Então nós temos aí o caso envolvendo uma locução verbal com o infinitivo, já na voz ativa. Quando eu coloco uma voz ativa envolvendo uma locução verbal com o verbo no gerúndio, que é o caso do exemplo, né, que envolve a questão, nós temos aqui, vamos lá, quero que você preste bem atenção nisso, tá? Opa, deixa eu colocar a caneta preta. Eu falo assim, olha, ele estava comprando o livro. O livro. Então, olha que bacana. Nós temos ele, sujeito, estava comprando, locução verbal, verbo comprar. Quem compra, compra alguma coisa. Se o verbo principal é transitivo ou direto, a locução verbal será transitiva direta. O livro, objeto direto. Então nós temos, ele estava comprando. Deixa eu tirar isso aqui. Ele estava comprando. Quero montar a voz passiva analítica. Posso? Claro que pode. O que nós temos de fundamental na voz passiva analítica? A inserção do verbo auxiliar ser e o principal no particípio. Então eu vou fazer isso, vinculado àquela primeira tabelinha. O livro, que era objeto direto, passa a ser sujeito paciente, estava sendo comprado por ele. Então nós temos aqui o livro, sujeito, paciente, estava sendo comprado, locução verbal, que faz parte de uma estrutura de voz passiva, envolvendo o verbo ser mais o particípio, e por ele nós vamos chamar de agente da passiva. Agente da passiva. Voz passiva sintética. Vamos lá. Na voz passiva sintética, nós temos estava comprando-se o livro. Vamos nós, a análise, uma a uma. Estava comprando, locução verbal transitiva direta. Se, pronome apassivador. O livro, sujeito paciente. Logo, você tem aí uma voz passiva sintética. Perceba agora o que acontece com o particípio. Voz ativa, voz passiva analítica, voz passiva sintética. Caraca, Pedro, que doideira, hein? Então, locução verbal, eu tenho 3 tipos. Sim, envolvendo o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Eu vou falar agora. Então, ó, com o particípio, eu falo assim, olha, ele tinha comprado. Ele tinha comprado o livro. Então nós temos ele, sujeito, tinha comprado, locução verbal, quem compra, compra alguma coisa, locução verbal transitiva direta, o livro, objeto direto. Já estou apto a montar uma voz passiva. Então vamos lá, vou montar minha voz passiva. O objeto direto vira sujeito, então vou escrever o livro,
vai virar sujeito paciente, tinha sido comprado por ele. O que nós temos então? O livro, sujeito, paciente, tinha sido comprado, locução, verbal, formando a voz passiva. A gente não vai falar em transitividade aqui, não vai nunca te perguntar isso. É uma locução verbal que compõe a voz passiva, tem o verbo ser, mais o principal no particípio, e por ele é o agente da passiva. Agente da passiva. Bom, temos uma estrutura de voz passiva, analítica. Então, vou montar agora a voz passiva sintética. Tinha-se comprado o livro. Tinha-se comprado o livro. Vamos lá. Eu tenho tinha-se comprado, locução verbal transitiva direta, que quem compra, compra alguma coisa. Logo, o se vai ser chamado de pronome apassivador e o livro vai ser chamado de sujeito paciente. Vamos lá, vamos às considerações agora de cada uma. A gente sabe que o verbo ser, ele tem a sua forma infinitiva, ou seja, o infinitivo, ele tem o gerúndio e ele tem o particípio. Legal? Infinitivo, ser, gerúndio, sendo e particípio, sido. Legal? Bom, então quando você tem isso aqui, olha que a relação. Na voz ativa, o principal estava no infinitivo. Então, o infinitivo também ficou, só que agora no verbo ser. Na locução verbal envolvendo o principal no gerúndio, olha a forma do verbo ser. Quando você tem locução verbal, tem essa relação. Aqui, no particípio, olha aqui, no particípio. Então, aqui você tem infinitivo, aqui você tem gerúndio e aqui você tem particípio. Isso é sempre, Pedro, sempre. Então, uma dica aí para você montar uma voz passiva analítica quando na voz ativa existirem 2, 3 verbos, tá legal? Já for uma locução verbal. Aí você vai transformar, vai montar a sua voz passiva nesse intuito. Um outro detalhe, vou trocar a cor da caneta para mudar o assunto, é a colocação pronominal. Quando você trabalha com infinitivo e com gerúndio, não há problema de ter um pronome na posição de ênclise com o verbo principal. Não há problema mesmo. A ênclise com o verbo principal, quando o principal for o infinitivo ou quando o principal for o gerúndio, a ênclise com o verbo principal é possível, é correta. Este assunto seria chamado de colocação pronominal, topologia pronominal. Próclise, ênclise, mesóclise, né? Quando falarmos aí de pronomes, certamente haverá questões envolvendo este assunto. E já houve, né? Enfim. E você tendo aqui o particípio, por que eu não coloquei o pronome na posição de ênclise, ou seja, após o particípio? Porque não pode, na língua portuguesa, uma ênclise envolvendo o principal sendo o particípio. Então não cabe ênclise quando o principal estiver no particípio. Não cabe ênclise com o verbo principal se o principal estiver no particípio. Isso é uma regra indiscutível na língua portuguesa. Então eu coloquei uma ênclise sim, só que uma ênclise com o verbo auxiliar, possível, totalmente correta na língua portuguesa. Então há esse aspecto também de colocação pronominal, que pode ser exigido dentro de uma questão de vozes verbais. Não tenha dúvida. Então, quero que você tome bastante cuidado, porque isso é um assunto muito, muito cobrado em provas de concurso.
Então hoje você tem aqui a base, o bizu do bizu. A primeira tabela que nós temos aqui, de voz ativa. O que eu tenho que ter na voz ativa para fazer uma voz passiva? Detalhe, quando eu falar, eu consigo montar a voz passiva analítica. Então pense assim, ou você vai conseguir montar as duas, ou você não vai conseguir montar nada. Ou você monta as duas ou nada. Então, por exemplo, se eu coloco assim uma frase, ó, ele necessita de sala. Ele necessita de sala. Se você analisar, nós temos ele, sujeito, isso aqui está na voz ativa. Necessita. Quem necessita, necessita de alguma coisa. E de sala, objeto indireto. Só que para você ter uma voz passiva, na voz ativa tem que ter sujeito, tenho. Beleza. Verbo transitivo direto, ou direto e indireto, não tenho. E tem que ter objeto direto, não tenho. Então, isso aqui não é possível montar uma voz passiva com essa estrutura. Então, ó, não é possível montar uma voz passiva com esta estrutura. Aí muitos pensam, não, pode sim, a voz passiva sintética, ó, necessita-se de sala. Essa frase até está certa, mas não está na voz passiva. Isso é uma voz ativa. É o outro caso que tem o verbo transitivo indireto e a partícula C não é pronome apassivador. Porque para ser um pronome apassivador, ela tem que estar ligada a um verbo transitivo direto ou direto e indireto. Então ela aqui é chamada de PIS, uma partícula que indetermina o sujeito. É um índice de indeterminação do sujeito. Este carinha continua sendo objeto indireto e esta frase continua na voz ativa, apenas com um sujeito indeterminado. Então não confunda. Para ser uma voz passiva, olhe bem a transitividade do verbo. É VTD ou VTDI. E, mais à frente, eu coloquei no bizu 2 aí as locuções verbais. Por que coloquei, Pedro? Simples. Porque na questão 26, nós temos uma locução verbal. Nós temos a locução verbal, estamos estudando. Estudando é uma forma do gerúndio. Gerúndio. E se o principal da voz ativa já está no gerúndio, o verbo ser vai ficar no gerúndio na voz passiva analítica. Pedro, por que você está falando de voz passiva analítica se ele pediu voz passiva e você não sabe qual que ele quer? Simples. Porque se eu olhar na letra A, letra B, letra C, D e E, em momento algum aparece a partícula C. Então isso não pode ser uma questão de voz passiva sintética ou pronominal. Não pode. Então, necessariamente, se ele pedir uma voz passiva, eu posso completar. Ele quer uma voz passiva analítica. Com certeza, pelas opções já sei. Como é que se faz uma voz passiva analítica? Simples. O objeto direto vira sujeito. Então, vou colocar vários ecossistemas. Vários ecossistemas nós estamos estudando, ou seja, vários ecossistemas estão sendo, porque é gerúndio, estão sendo estudados por quem? Por nós. Isso sim é uma voz passiva analítica. Voz passiva analítica. Em que vários ecossistemas, isso aqui representa o sujeito paciente, estão sendo estudados. Isso é uma locução verbal. Por nós, é o agente da passiva. Então, nós temos aqui a voz passiva analítica. Letra é simples. Se na voz ativa eu estou com dois verbos, na voz passiva eu só vou inserir o verbo ser.
então tem que estar com 3. Pela quantidade de verbo eu já dou uma avançada. Ó. Vários ecossistemas temos estudado, só tem 2 verbos, fora. Deve estar sendo estudados, fora. São 4, tem que ter 3. Estamos estudando, só 2, fora. Tem sido estudado, cuidado, porque você, peraí, vários ecossistemas de cara. Estaria errada pela concordância, o tem teria que estar no plural. Só que o verbo ter não apareceu no texto original. Eu tenho o verbo estar e o verbo estudar. Eu só vou inserir o verbo ser. Então vai ter o verbo estar, o verbo estudar e o verbo ser. Então aqui ele colocou o verbo ter, que não tem nada a ver com o texto original. Então nós temos aí, sem dúvida, letra E, vários ecossistemas sujeito paciente estão sendo estudados, locução verbal e, por nós, agente da passiva. Agente da passiva. Tudo bem? Tranquilo? Então, gabarito, letra E. É de escola. Questão 26. Questão 27. Vamos para mais uma, hein? 27. Observa-se o emprego da voz passiva na seguinte passagem do texto. Ele quer o emprego de voz passiva. Pode ser voz passiva analítica e pode ser voz passiva sintética. Então nós temos os produtos tecnológicos de maior sucesso têm uma coisa em comum. Olha aí, só apareceu um verbo. Nem locução verbal é. Então não é voz passiva analítica. Não tem a partícula C sendo o pronome passivador. Isso aqui é uma voz ativa. Não posso marcar a letra A. E assim você vai matar a questão. Ó, fulano de tal cria, um verbo só. Não é voz passiva. A partir de autores polêmicos. Isso não tem nem locução verbal, isso é voz ativa. Já eliminei. Outra, nela é colocado um pombo. Nela, ó, é verbo ser. Colocado, particípio. Verbo ser mais particípio. Ou seja, está na ordem inversa. Um pombo, sujeito paciente. É colocado. Um pombo é colocada. Por quem? Não sei. Eu não quis escrever o agente da passiva. Ok, mas você tem uma voz passiva analítica. Poderia falar que aqui, por esse trecho, ela é uma voz passiva analítica com agente da passiva indeterminado. Mas é uma voz passiva analítica. Então, o gabarito tem que ser letra C. Letra D. Fulano foi ainda além. Foi, só tem um verbo, nem locução verbal é. Não é voz passiva, não tem partícula C, não tem locução verbal, voz ativa. A recompensa é incerta, é um verbo só. Então também não é voz passiva, é uma voz ativa. Logo, não pode ser resposta. Por isso, sem sombra de dúvida, gabarito letra C. Eu quero que você repare que pela estrutura, se você tiver o domínio da estrutura de uma voz passiva, seja analítica ou seja sintética, tanto faz. Analítica, locução verbal com o verbo ser, no mínimo, tendo o verbo ser mais o principal no particípio. E uma voz passiva sintética com a partícula C sendo o pronome apassivador. Para isso acontecer, tem que ser um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. Eu vou ficar insistindo nisso, porque pela estrutura você vai conseguir resolver uma questão, provavelmente, em poucos segundos, envolvendo o assunto vozes verbais. Seja voz ativa, voz passiva analítica, voz passiva sintética, não importa. O assunto é, vozes verbais, fechado, é 10. Beleza? Fique com Deus, até o próximo bloco. Valeu, PH na área.